Olá, meu irmão, minha irmã. Eu sou Natanael de Souza, detentor do site www.caminhandoparacristo.com.br e da página Mensagem Bíblica Comunidade no Facebook, aquela que traz o ícone de uma biblinha aberta. Nesse pequeno vídeo de hoje eu queria compartilhar com você alguma observação a respeito da salvação. Normalmente as pessoas não têm um conceito muito seguro a respeito do que seja a salvação. Isto porque Jesus disse: quem crer e for batizado em meu nome será salvo. Mas acontece que o crer representa obedecer. Quem crê em Jesus é aquele que obedece a palavra de Jesus. Se você crê, mas não obedece, não pratica, ele interpreta como você não crendo. Então muitas pessoas pode estar errado ou pode ter problemas na hora de ser julgado para que seja salvo. Veja bem, lá em Mateus 12:32, Jesus havia curado algumas pessoas, expulsando demônio daquelas pessoas, e os judeus, vendo isso, eles começaram a murmurar, dizendo que Jesus estava expulsando demônio por outro demônio, pela força do maioral dos demônios, por Beelzebul. E Jesus deu para eles ali uma resposta muito interessante. Ele disse: se alguém pecar contra o Filho do Homem, lhe será perdoado. Filho do Homem era Jesus na época. Mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Agora presta atenção como ele disse: não lhe será perdoado nem nesse tempo, nem no porvir. O grande detalhe está aqui na resposta. Ele colocou duas condições, duas oportunidades em que nós podemos ser salvos. Nesse tempo, que representa agora, é o tempo em que vamos morrer, perder o corpo físico e vamos ser julgados pela palavra do Evangelho que ficou na terra para nós cumprirmos. Se cumprimos, somos aprovados. Se não cumprimos, não somos. Então, não adianta você crer e não cumprir. A Bíblia diz em João 12:48 que quem nos julga no momento do último dia, ou seja, da morte, é a palavra do Senhor. Não vem ninguém aqui para te julgar, dizer o que você fez ou o que você não fez. Simplesmente se nós cumprimos a palavra, nós passamos para a eternidade. Se não cumprimos, não praticamos, não cumprimos, podemos ter ouvido, ter crido, mas se não cumprimos, não vamos passar para a eternidade. Então muitas pessoas se enganam pensando que é apenas dizendo que crê, mas não pratica, elas vão ter esse engano. No momento que morre, elas vão se enganar, vão descobrir como foi avaliado as atitudes dessas criaturas aqui. Ou seja, as nossas atitudes, dizendo que fazemos e não fazemos. Jesus mostrou isso, deu um exemplo disso, lá em Mateus 21, se não me engano, ele mostrou que um pai, ele expôs isso para as pessoas. Um pai tinha 2 filhos, mandou o filho para o trabalho: filho, vai trabalhar hoje. E ele disse: eu não vou. Então Jesus coloca: agora mandou outro filho, e ele disse: eu vou. E não foi. Aquele que disse que não ia se arrependeu e foi. E Jesus pergunta: qual dos dois obedeceu? É claro, obedeceu aquele que disse que não ia, mas foi.
Então, não adianta nós dizermos que cremos, mas não praticamos. Nós ficamos na situação daquele filho que diz que vai e não foi. Então, veja bem, meus irmãos, o que ele disse para os judeus, conforme dizemos inicialmente. Quem pecar quem blasfema contra o Espírito Santo, não alcança perdão nem agora e nem no porvir. Ele deixou para nós a nítida impressão de que vai haver duas oportunidades de julgamento para as criaturas humanas. E isso não é de se admirar, porque quando nós olhamos lá no princípio da criação, nós vemos que o ser humano ele foi criado em duas etapas. Em primeiro lugar, Gênesis 1, 28, Deus criou o homem, a sua imagem e semelhança. E depois em Gênesis 2:7, quando o homem já era criado, isso quase ninguém analisa, quando o homem já era criado, Deus deu a ele um corpo físico para trabalhar na terra. Então, o que acontece? Agora, primeiro morre o corpo físico, mas nosso espírito continua. E o primeiro julgamento, nesse tempo, é quando morre o corpo físico, em cima da palavra de Jesus. Deus disse para Moisés: enviarei um profeta semelhante a seus irmãos, e colocarei na boca deles as minhas palavras, e há de ser que todo aquele que não ouvir o que ele disser em meu nome, disso lhe pedirei contas. Ou seja, quando nós morremos, a palavra nos pede conta do que nós fizemos com ela. É o cumprimento da vontade de Deus. Mas aí o que acontece? Não fomos salvos, ficamos à mercê do inimigo. Vamos ser escravos do inimigo. Mas nem tudo, na verdade, os teólogos não aceitam muito isso, porque de certa forma não tá muito explícito, mas quem raciocina pode raciocinar e crer nisso. Nem tudo está perdido. Lá em Apocalipse, no final dos tempos, Apocalipse 20:13, Deus mostra que haverá um julgamento, um outro julgamento, julgamento de morte, ou seja, de espíritos. É o juízo final. Ora, se não fosse para examinar a situação ali, do espírito que ele chama todo espírito de todos tem que subir, são sugados à presença de Deus para ser julgado. Se não fosse aprovar ou desaprovar, Deus não faria um julgamento. Se todos já estivessem desaprovados definitivamente na primeira morte, não precisaria de ninguém ser julgado. Se vai haver um julgamento, é porque pode haver ainda esperança de salvação. Então é o segundo julgamento, é o porvir que Jesus falou lá atrás com aqueles judeus. Então há uma esperança. O problema é que quem não vai na primeira oportunidade de salvação, que é agora, ele fica nos domínios do inimigo. Vai, como diz na gíria, ralar. Mas ainda há esperança de salvação no porvir, porque isso ficou explícito quando Jesus declarou isso aos judeus. Então há duas oportunidades de salvação. Se não somos salvos agora, podemos ser salvos no fim dos tempos, mas vamos ter que passar por muitos sofrimentos. Então, o ideal, o filé mignon da salvação é a salvação da agora, do momento. Mas se não podemos alcançar, a esperança não foi toda, porque no fim dos tempos, todos os mortos, Apocalipse 20, começa em 11, todos os mortos serão chamados à presença do Senhor e os livros, ou seja, a memória do que fizemos será aberta. E será um novo julgamento, um último julgamento. Esse será o julgamento onde você vai para a segunda morte ou vai para a vida eterna.
Que é a segunda morte? Segunda morte é a morte, própria morte do espírito, onde a alma da pessoa, o espírito da pessoa vai perder a característica de imagem e semelhança de Deus. Não vai ser mais imagem e semelhança de Deus, vai ser verme. Está escrito isso em determinado ponto da palavra de Deus. Então lá será o julgamento único, último, definitivo. Por isso chamado na Bíblia o juízo final. Apocalipse 20, 11. Quem quiser pode examinar. Bem, vamos ficando por aqui com essa. Até a próxima, se Deus quiser. Assim que puder, voltaremos com mais. Que Deus te abençoe abundantemente.